Olá, bem-vindos e bem-vindas a esse encontro filosófico desta feita com a questão da arte, com a questão da estética. Sou o professor Isaías, auxiliado aqui pela FOFA na interpretação. Então, hoje a gente vai trabalhar a primeira aula sobre a questão da estética na filosofia. Então, a estética é uma área da filosofia, assim como é a área da filosofia, a história da filosofia, a teoria do conhecimento, a metafísica, a lógica. Então, e tem mais. A arte, ela tem muita relação com a metafísica e com a lógica. Por isso, são áreas da filosofia que são mais ou menos afins. Portanto, nós vamos tratar hoje da estética, dando uma visão mais ou menos geral, agora no começo, e depois prosseguindo até falar um pouco da contemporaneidade. Muito bem. Então, a estética, também chamada de filosofia da arte, é uma área da filosofia que analisa as obras de arte e discute o gosto pelo belo, pela beleza. Então, tem sua origem na palavra grega aesthesis, que na verdade significa sentir, ou seja, aprender pelos sentidos, perceber pelos sentidos. Só que, por volta de 1750, o filósofo alemão Alexander Baumgarten, ele utilizou e definiu um termo para a estética. Então, o termo estética, como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos, que vai levar a gente ao conhecimento sensível, portanto, a um conhecimento empírico, aquele conhecimento que a gente capta pelos 5 sentidos. A estética passou a ser entendida ao lado da lógica, como uma forma de conhecer pela sensibilidade. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que é uma área central da filosofia. Aí a gente diz, mas discutir arte, aquela coisa de discutir arte, parece uma coisa tão antiga e mais ainda uma coisa tão inútil. Será? Quando a gente pensa, por exemplo, na ditadura militar aqui no Brasil, quem foi que começou um combate mais acirrado contra a ditadura militar? Os artistas. Então, a arte tem tudo a ver com a nossa história e tem tudo a ver com a nossa vida. Bom, então, para atribuir um valor a uma obra, é necessário uma compreensão da arte que vai além do simples gostar, do simples gosto por alguma coisa. É por isso que o Platão, por exemplo, ele associa a arte ao belo e ao útil, já o Aristóteles associa o belo a algumas qualidades que a gente vai distinguir posteriormente, mas nós vamos ter o Kant, que vai dizer que belo é aquilo que agrada universalmente, independentemente de um conceito, independentemente de um interesse. Bom, então, gosto não se discute? Eu já ouvi muitas vezes essa história de que gosto não se discute. E da onde foi que você tirou isso? Da onde foi que você tirou que gosto não se discute? Claramente existe uma discussão sobre o gosto e o gosto, portanto, é um objeto de discussão. Então, quando eu vou fazer um corte de cabelo e eu pego uma revista e pergunto a alguém qual é o corte que fica melhor para a minha cabeça, eu estou admitindo que existe uma discussão sobre o gosto. Sim ou não? Claro que sim. Quando uma mulher vai fazer manicure e vai colocar algum esmalte, alguma pintura nas unhas, e pergunta a uma colega de trabalho, ou a uma irmã, ou a própria mãe, qual é a que fica melhor para a sua mão, para as suas unhas. O que ela está fazendo? Ela está admitindo que existe uma discussão sobre o gosto. Sim ou não? Claro que sim. Existe uma discussão sobre o gosto, mesmo que a gente viva dizendo que gosto não se discute. Bom, gosto cada um tem o seu. Será? Da onde foi que você tirou isso? Imagine alguém que nasceu no estado do Acre, uma província do Brasil, e nunca saiu de lá do Acre, mas torce pelo um time da Espanha chamado Barcelona.
Por que escolheu, entre aspas, o Barcelona? Não sofreu influência de nada nem de ninguém? Escolheu de livre e espontânea vontade? Será que você não teve nenhuma influência da televisão e das redes sociais para fazer essa escolha? Alguém vai me dizer, ah, professor, é porque é o time melhor mesmo. Será que é o melhor? E como nem sempre é campeão, então uma hora nós vamos ter um time lá da Espanha que é o time melhor, outra vez podemos ter um time da França, outra vez podemos ter um time que é brasileiro, um time da Inglaterra e assim por diante. Então, na verdade, a gente acaba, de certo modo, não sabendo por que escolheu, mas certamente teve alguma influência. Então, eu estou colocando a seguinte situação. A Espanha tem outros times. Você faz uma opção pessoal dentro de um elenco de times que a Espanha já colocou para você. Pior ainda, que a mídia já colocou para você. Então, essa questão sobre o gosto é uma questão que, ela, além de ser uma questão que está aí na ordem do dia, gosto cada um não tem o seu. A maioria dos nossos gostos, da nossa moda, ela sofre influência da cultura a qual a gente está inserido e a gente sofre também por aquilo que é mais divulgado. Eu costumo dizer que até nas eleições a gente acaba votando no candidato pela quantidade de informação que recebe sobre eles. Muitas vezes não julgando se essa informação procede ou não procede. Mas, de qualquer maneira, nós temos que admitir duas coisas. Primeiro, gosto cada um não tem o seu. E segunda coisa, gosto se discute sim. Quando eu estou dizendo que gosto cada um não tem o seu, eu estou dizendo que você faz uma opção pessoal em cima de um elenco de gosto que a mídia e que a sociedade já colocou para você. Então você é influenciado nas escolhas que faz. Bom, outra coisa importante é a seguinte. Outra coisa importante é que nós temos, na ordem do dia, aquela ideia que é a seguinte, do senso comum, só que nós temos, do outro lado, o questionamento filosófico. Aí eu vou retomar algumas coisas que eu já vinha falando aí anteriormente. Primeiro, gosto cada um tem o seu. O que a filosofia vai refletir? O gosto é influenciado pelo contexto. E quando eu estou falando de contexto, eu estou falando da cultura a qual você pertence, mas estou falando da mídia também e dos interesses pelos quais a mídia divulga uma coisa e não divulga outra. Outra coisa também do senso comum, gosto não se discute. Sempre existiu e sempre existirá uma discussão sobre o gosto. Quando você coloca para uma pessoa opinar em cima de uma escolha estética, de pintura do cabelo que você vai fazer, você está admitindo uma discussão sobre o gosto. Outra coisa que eu ouço muito, religião não se discute. Ah, é? E da onde foi que você tirou isso? O sujeito troca de religião sem discussão prévia? Então, vamos pensar na época de Dom Pedro II, há mais ou menos 130 anos atrás, a gente tinha uma religião cristã aqui no Brasil, que era a católica. Agora nós devemos ter aí aproximadamente umas 2.000. E você acha que em 130 anos essa mudança aconteceu sem discussão nenhuma? É muita ingenuidade acreditar nisso. Bom, então, política não se discute. Bom, se a gente não discute política, vai discutir o quê? Porque a política é a arte da discussão. Outra coisa do senso comum, para tudo há um tempo. Isso aí também está no livro do Eclesiastes, né? Só que nós tivemos um filósofo artista aqui no Brasil que cantou uma música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse cara é Geraldo Vandré. Então o que eu estou dizendo? Para algumas coisas, como por exemplo, para plantar e colher, existe tempo. Agora, para mim casar ou ficar solteiro, isso aí sou eu que decido. Sou eu que decido com mais alguém que esteja disposta a casar comigo. Porque, sendo assim, a gente tem que entender que determinados tipos de coisa têm tempo para acontecer e outras a gente sabe e tem que fazer acontecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz que para tudo a gente tem que esperar pelo tempo. Não, para algumas coisas, para muitas coisas, você tem que fazer o tempo. Outra coisa, a beleza depende do olhar de cada um. Ah, é? E da onde foi que você tirou isso? A beleza, ela é simplesmente objetiva, mas é também subjetiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, quando eu digo que a beleza é objetiva e ela é subjetiva? Quando eu estou falando que a beleza é subjetiva, eu estou dizendo justamente isso.
o belo depende do olhar de quem vê. Mas quando eu estou dizendo que a beleza é também objetiva, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem coisa que é mais bonita do que a outra, eu querendo ou não, eu gostando ou não. O meu olhar dizendo que aquela coisa menos bonita é a mais bonita, mas sempre vai haver uma coisa mais bonita do que outra, objetivamente falando. Então, agora nós temos aí 4 imagens de 4 animais. Nós temos um tigre branco, um husky siberiano, um lêmure aié-aié e um peixe-gota. Um peixe-gota. Nós temos, a maioria das pessoas dizem que o animal mais bonito da natureza é o tigre branco. Eu, particularmente, sabendo que a beleza é subjetiva, eu mesmo não acho. Eu acho que o cachorro da raça husky siberiano é o animal mais bonito da natureza. Mas você há de admitir que tanto o tigre branco quanto o husky siberiano são 2 animais muito belos. Aí você vem dizer, não, professor, mas é porque você gosta mais de cachorro. Não. O belo é como Kant diz, não depende de interesse ou de conceito. Eu posso nem saber que ele é um cachorro. Portanto, eu não tenho um conceito. Eu posso nem gostar dele, eu posso até ter medo dele. Aliás, eu tenho medo de uma cobra coral, mas eu acho ela muito bonita. Não quero brincadeira com ela, mas ela é um animal bonito. Por outro lado, nós vamos ter aí o lêmure, aié-aié, e nós temos o peixe-gota. Ora, se alguém me disser que esse peixe-gota é mais bonito do que esse cão da raça husky siberiana, eu acho que ele está querendo fazer gozação da minha cara. Está querendo brincar comigo, porque, na verdade, a beleza é objetiva. Eu posso achar o peixe-gota mais belo do que o lêmure aié-aié. Eu posso achar o tigre branco mais bonito do que o husky siberiano ou vice-versa. De qualquer modo, é uma discussão que se pode fazer, mas mesmo traçando essa discussão, eu não quero admitir que o lêmure e o peixe-gota seja mais bonito do que um desses outros 2 animais que a gente colocou aí nessa imagem. Então a beleza ela é subjetiva, depende do olhar de quem vê, mas ela é também objetiva. Uma coisa é mais bonita do que a outra, independentemente de você gostar ou não gostar, de você querer ou você não querer. Então, nós temos aí o filósofo Immanuel Kant, e agora nós já estamos na modernidade, ainda não estamos na contemporaneidade, que ela vai começar no século XIX, o Kant é do século XVIII. Ele propôs uma importante mudança no que diz respeito à compreensão da arte. Para ele, a existência da arte depende de 3 coisas: do artista, da obra e do público. O artista como gênio criador. A obra que é de arte objetiva, aquilo que é produzido com a sua beleza. E, finalmente, o público, que vai perceber e julgar essa obra de arte. Então, Kant desenvolve uma ideia de que o gosto não é tão subjetivo como se imaginava. Para haver gosto, é necessário que haja educação e a formação desse gosto. O artista, por sua vez, é compreendido como gênio criador, responsável por interpretar o mundo e alcançar a beleza através da obra de arte. E aí eu tenho aquele conceito de beleza do Immanuel Kant que eu acho assim, digamos, o mais preciso. Então, belo é aquilo que agrada universalmente, independentemente de um conceito ou de um interesse. O que quer dizer o seguinte: eu posso achar uma pessoa ou uma coisa bonita, mesmo que eu nem conheça, que eu nem saiba a história dela, que eu nem saiba do nome, por isso eu não tenho um conceito. Por outro lado, eu posso achar uma pessoa bonita, uma mulher bonita, mesmo que eu não queira casar com ela, não queira que ela seja minha filha, que eu não queira para mim de jeito nenhum. Eu posso até ter raiva dela, mas mesmo assim eu posso achar bela. Bom, então, esse é um pensamento de Immanuel Kant. Já a escola de Frankfurt, que essa sim, já é da contemporaneidade, a gente está fazendo um passeio aí pela questão da arte na história, então vai traçar uma mudança radical, né? A escola de Frankfurt ela vai ser inaugurada aí na Alemanha, né? O Instituto de Pesquisa principalmente, e nós temos como figuras centrais da escola de Frankfurt o Theodor Adorno, o Max Horkheim e o Walter Benjamin. Agora, eles seguem o pensamento de Karl Marx e tecem duras críticas ao capitalismo e ao seu modo de produção. Por quê? O capitalismo subordinou a arte ao mercado, em função do lucro.
Então, até a arte agora se tornou uma mercadoria que você pode comprar, vender, trocar, alugar, exportar, importar, doar. As obras de arte passaram a ser manipuladas, transformadas em mercadoria para satisfazer os ideais burgueses de lucro dentro do modo de produção capitalista. Então, a partir desse pensamento, Walter Benjamin, que vai viver aí no final do século XIX, início do século XX, publica uma importante obra chamada A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Então, nela, o filósofo afirma que a arte, por ser muito reproduzida, ela acaba perdendo sua originalidade, sua áurea, mas aí ele vai defender que essa reprodutibilidade da arte facilitou o acesso da arte a muitas pessoas, por outro lado, degradou a obra de arte. A arte passou a servir ao modo de produção capitalista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma proposta de que a arte volte a ser engajada no sentido de resgatar o belo para promover a justiça social. E aí eu não preciso retomar a ideia dos artistas que cantaram contra a ditadura militar aqui no Brasil. Vai de encontro a esse espírito do Walter Benjamin de querer que a arte seja libertadora. Então agora, aí na página 141, nós temos uma questão, na 141 do nosso livro didático, e nessa questão nós temos aí uma imagem, não é? O bicho de bolso, alguma coisa aí de 1966, da escultora Lygia Clark. Então, aqui nós temos o seguinte no texto, página 141. O objetivo escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa obra, essa vertente pela letra A, participação do escultor na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Então, do escultor não, aqui do espectador, a participação efetiva do espectador na obra, o que determina proximidade entre arte e vida. Então, na letra B, nós temos o seguinte: percepção do uso dos objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Bom, então, mas, por exemplo, o papel não é uma coisa tão recente na história. Letra C. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Letra D. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Letra E. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que utiliza as linguagens artísticas. Bom, então, como alternativa verdadeira, nós temos aí a letra A, participação efetiva do espectador, portanto, de quem observa, na obra de arte, o que determina proximidade entre a arte e a vida. E tem tudo a ver. Então, nós devemos cada vez mais fazer um esforço de não tornar a arte alheia à própria vida. A arte, ela tem que estar engajada no mundo, principalmente no que concerne aquele pensamento de Walter Benjamin para a transformação da sociedade. A arte, ela tem, portanto, uma função libertadora. Então, eu quero que vocês continuem fazendo sempre uso do nosso material didático, visitando as nossas plataformas para retomada e reforço dos conteúdos. Aqui a gente agradece esse primeiro encontro que nós tivemos sobre a estética. Breve nós teremos o outro encontro que é sobre o belo artístico, pura e simplesmente. Então, desejo a todos muitas felicidades e sucesso quando forem fazer o Enem e até o nosso próximo encontro ainda sobre a estética.